Permita-me contar uma história que eu li logo no início da pandemia, o ano passado. Madhiv Aya era desde 2008 médica assistente em um hospital público em Nova York, no Brooklyn, bairro assolado pela pandemia de Covid-19. Poucos dias após seu último plantão, ela virou paciente. A médica começou a desenvolver sintomas leves da doença em 12 de março. No dia seguinte foi examinada, iniciou a quarentena em casa, o estado se agravou. Então, no dia 18, a médica foi internada. Os testes deram positivo. No dia 25 de março, sua filha mandou uma mensagem. Bom dia, mãe. É um novo dia. Estou orando para que volte em segurança para casa. Eu acredito em você. Por favor, lute. Você é forte. Eu te amo tanto, mais do que a senhora possa imaginar. Aya responde à sua filha. A mãe vai voltar. Te amo. Essas foram as últimas palavras de Madhiv Aya. A promessa não pôde ser cumprida. A médica morreu no hospital 3 dias depois. A filha, até então, não conseguia assimilar a perda. E mesmo após a morte da mãe, ela mandava mensagens para o celular da falecida mãe. Por que tanta dor? Por que sofremos? Por que pessoas morrem? Dentre várias respostas, a verdade de fato se encontra nos primeiros capítulos de Gênesis. No capítulo 2 e 3 de Gênesis, a criação do homem é apresentada em 2 movimentos. O primeiro movimento é do pó para o jardim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e o colocou no jardim do Éden. O segundo movimento é do jardim para o pó. Então o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra, até que o homem volte a ela, porque ele é pó, e ao pó retornará. Essa estrutura é um recurso literário que induz o leitor a prestar atenção no que está entre estes 2 movimentos, entre estes 2 pontos. A intenção é responder à pergunta: o que fez com que o homem que havia saído do pó para o jardim do Éden, fosse do jardim do Éden para o pó? Ou seja, qual a causa dessa desintegração, dessa decomposição? Afinal, qual é a origem da morte? Conforme Gênesis 3, a morte entrou no mundo com o primeiro pecado, com a queda de Adão. Homem e mulher foram criados sem pecado, no entanto, com a possibilidade de caírem, com a possibilidade da alteração desse estado. Sabendo disso, a serpente os tentou e eles caíram. A queda, então, foi um ato de rebeldia. Afinal, homem e mulher eram a coroa de toda a criação, a imagem e semelhança de Deus, aqueles que exerciam domínio sobre a terra. Mas tudo isso parece não ter sido suficiente para eles. E no desejo de serem como Deus, eles se rebelaram, eles pecaram. A queda foi também um ato, obviamente, de desobediência. Disse o Senhor Deus: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Eles desobedeceram, porque desejaram ser conhecedores do bem e do mal. A queda foi uma mudança de centro. Eles até então viviam uma vida teocêntrica, Deus no centro. Deus era o referencial absoluto de interpretação e interação com a realidade. Mas a alternativa da serpente é: vocês serão como Deus, vocês irão definir o que é certo, o que é errado. A realidade será interpretada a partir de vocês mesmos. Eles então substituíram a teocentricidade pelo antropocentrismo. A queda se deu quando Adão tomou o fruto. Não Eva, mas Adão. Afinal, ele havia sido posto como representante da humanidade.
como J. Parker diz, um gigante com ganchos, cuja toda a humanidade de todas as eras estava amarrada a esse gigante. Quando Adão cai, toda a humanidade cai. Quando Adão morre, toda a humanidade morre. Pois através do pecado de Adão, a morte passou para todos os homens. A queda causou desarmonia relacional entre o homem e seu próximo. A mulher que até há pouco ele tinha dito, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, agora ele a culpa. O que aconteceu, Adão? A mulher que tu me destes. A queda causou também desequilíbrio relacional entre o homem e a criação. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, entre cardos e espinho, e no suor do teu rosto você comerá o pão. A queda também causou alienação no homem em relação a Deus. Eles fogem daquele que os visitava na viração do dia. Eles buscam também redenção a partir de si mesmos, costurando folhas de figo para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. A queda gerou morte, e a morte passou a todos os homens. No entanto, no capítulo mais melancólico da Bíblia, surgem raios de luz em meio às trevas. Em meio à maldição, há bênçãos. Em meio à morte, a esperança se ergue com a promessa: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3 não se limita a identificar a origem do sofrimento e da morte no pecado. Antes, este capítulo fundamenta a esperança do povo de Deus no descendente da mulher. A solução definitiva para o pecado, o desejado das nações, aquele que, a despeito da desobediência de Adão, obedeceria plenamente à lei de Deus, aquele que seria tentado no deserto e sairia vitorioso, diferentemente de Adão, que caiu no paraíso, aquele pelo qual a criação que foi sujeita à maldição por causa de Adão, geme esperançosamente, aguardando a redenção cósmica. Aquele que, diferentemente de Adão, que culpou sua esposa, morre, se sacrifica por sua noiva, a igreja. Aquele que, ao contrário de Adão, que levou à ruína e à morte os seus representantes, ele, Cristo Jesus, concede vida eterna a todos os seus eleitos. E por causa dele, o homem que do pó foi para o paraíso, e do paraíso foi para o pó, é agora erguido do pó para a cidade celestial, mediante a fé nele, o Redentor. De modo que os nossos pais, familiares e amigos que morrem no Senhor, podem sim prometer no leito que retornarão para casa e que os veremos de novo, porque eles sabem que a nossa casa não é aqui. O nosso fim não é a morte. Nós nos veremos de novo por causa do descendente da mulher, por causa daquele que declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A esta afirmação respondemos: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois, retirado do pó, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Amém.